aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo da nossa série sobre a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sempre um tema importante, cada vez mais as pessoas têm aderido aqui ao nosso canal para conhecer um pouco dessa jurisprudência muito importante para quem quer fazer concurso público, para quem quer fazer prova em que cai direitos humanos. Então, se liga, hoje nós vamos trabalhar o caso Tribunal Constitucional versus Peru. Um caso muito importante, fala de garantias judiciais, fala de ataques ao Poder Judiciário e, por isso mesmo, sempre é importante para a gente aqui que vai fazer prova para as carreiras jurídicas. Então, vamos analisar o caso aqui do Tribunal Constitucional versus Peru. O que foi o caso do Tribunal Constitucional? Vamos lá, resumo do caso. Aqui a história é um pouquinho maior. Em 1992, o Alberto Fujimori, caudilho peruano de origem nipônica, de origem japonesa, ele dissolveu o Congresso e o Tribunal Constitucional peruano. Dissolveu os dois outros poderes. Usando a crise institucional, dissolveu os dois poderes. E aí, em 1993, foi aprovada uma nova Constituição para o Peru. Constituição Peruana de 1993. Ainda em 1993, foi aprovada uma lei, a chamada Lei de Interpretação Autêntica do artigo 112 da Constituição Peruana de 1993. O que fala o artigo 112? O que falava o artigo 112 da Constituição Peruana de 93? Tratava do número de reeleições para presidente da República, não por acaso, né? Então, o que dizia? Limitava o número de reeleições. Mas essa lei de interpretação autêntica veio encomendada por Fujimori para dizer que não se levavam em considerações eleições anteriores. Ou seja, só ia contar o número de eleições para fim de limitação dessa reeleição a partir da nova Constituição. Obviamente, isso para garantir que Fujimori tivesse a possibilidade de ser reeleito mais e mais vezes. A gente sabe que esses projetos de ditadores e esses ditadores latino-americanos não costumam perder eleições. Não sabemos por quê, né? Ditadores costumam fazer eleições e nunca perdem. E aí o que acontece? Essa lei de interpretação autêntica, ela vinha justamente para dizer isso e garantir que Fujimori tivesse mais reeleições aí garantidas. Só que o Colégio dos Advogados de Lima entrou com uma ação que seria o equivalente à nossa ADI, e a lei de interpretação autêntica foi julgada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional Peruano, o novo Tribunal Constitucional Peruano, já depois da dissolução de 1992. O que foi que aconteceu a partir de então? A partir de então, todos os juízes que votaram a favor da declaração de inconstitucionalidade da lei de interpretação autêntica começaram a ser perseguidos, começaram a ser ameaçados, começaram a ser sondados para serem corrompidos. Toda sorte de perseguições, toda sorte de ameaças eles sofreram. E o resultado é que, tempo depois, se provocou, os juízes que tinham votado a favor provocaram uma revisão do julgado, provocaram uma revisão do caso, e a consequência foi o quê? 3 votos favoráveis à lei e 4 abstenções. Os outros não tiveram coragem de julgar, e aí a lei de interpretação autêntica voltou. Não parou por aí, no entanto. Os magistrados que votaram contra o Fujimori foram processados e cassados pelo Congresso. O Congresso promoveu processos contra esses magistrados que eram contra Fujimori, e eles foram cassados, só voltando a reassumir o cargo no ano de 2000, depois que, obviamente, todo esse caos político e todos esses desmandos do Fujimori já tinham acabado. Em 2000 se reconheceu historicamente que foi tudo uma grande perseguição política, um grande uso da força do Estado contra aqueles que buscavam garantir
um Estado de direito mínimo. Então, em 2000, os juízes foram reintegrados. O que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos falou? A Comissão Interamericana denunciou o caso à Corte em nome dos magistrados que foram perseguidos, alegando que houve violação do artigo 1º, a obrigação do Estado de respeitar direitos, ofensa ao artigo 2º, obrigação do Estado de modificar o direito interno para adequar as normas da CAD, pelo desrespeito ao artigo 8º, obrigação de garantias judiciais, pela mácula do artigo 23, obrigação de guardar direitos políticos e pela vulneração do artigo 25, obrigação de proteção judicial. Então, os juízes do Tribunal Constitucional tiveram todos esses direitos previstos na CAD violados. E aí, a análise aqui mais detida do caso. O que aconteceu? A Corte aqui, nesse caso do Tribunal Constitucional, ele analisou a questão do impeachment por juízo político pelo Legislativo, que foi o que aconteceu com os juízes. Eles foram impeachmentados, eles foram empinchados, como se costuma dizer, ou impedidos, pelo Poder Legislativo. O Legislativo abriu o processo legislativo e cassou esses juízes. A primeira coisa que tem que ficar claro é que, em que pese os juízes tenham sido empichados, tenham sido cassados pelo Legislativo, o fato de o Legislativo empichar, o fato de o Legislativo impedir integrantes de outros poderes, isso não é por si só inconvencional. É possível esse juízo político pelo Legislativo. Isso aqui, em tese, é possível, pode ocorrer sim. E não significa que exista uma hierarquia do Legislativo sobre os outros poderes. Isso não significa dizer que há uma hierarquia. O Legislativo tem essa possibilidade. O Legislativo, como representante do povo, ele, em tese, pode sim fazer esse controle político. Tá aí o caso do Collor, que historicamente não existe controvérsia que de fato era um caso de impedimento. Agora, um ponto importante é que, mesmo nesse juízo político que é realizado pelo Congresso, o entendimento da Corte Interamericana é que no processo legislativo de impedimento também tem que haver a garantia do devido processo legal. Então, o entendimento da Corte Interamericana é que, nesse processo legislativo, no caso peruano, não houve a garantia do devido processo legal aos magistrados. Houve essa violação da garantia do devido processo legal. E um ponto importante também é que a Corte Interamericana disse que pode-se exigir imparcialidade dos congressistas. Pode-se exigir essa imparcialidade. Os congressistas ali, por estarem julgando, eles têm que ser imparciais. Isso é relevante aqui para o contexto brasileiro, porque nós já tivemos dois procedimentos de impeachment, o do Collor e o da Dilma. Hoje em dia, a história trata o do Collor de uma forma bem mais tranquila, o da Dilma é bem mais polêmico, envolvendo posicionamentos nos dois sentidos. Não vou entrar nisso. O que eu vou entrar aqui é para falar que o STF analisou essa questão da parcialidade ou imparcialidade dos congressistas no juízo político. A gente já viu que a Corte disse que é possível esse juízo político pelo Legislativo, mas exigiu a imparcialidade. O STF, na DPF 378, na medida cautelar da DPF 378, analisou essa questão da parcialidade ou imparcialidade dos congressistas no processo de impeachment. E o STF entendeu que não se pode exigir dos congressistas o mesmo tipo de imparcialidade que é exigido o mesmo grau de imparcialidade que é exigido dos juízes na jurisdição. Então há essa diferença entre o entendimento da Corte e o entendimento do STF no que tange a esse ponto. Então a gente nota que
o Tribunal Constitucional entendeu que houve a violação, a Corte Interamericana entendeu que houve a violação das garantias judiciais dos magistrados nesse processo de impedimento, em razão dessa perseguição, entendeu pela violação desses direitos, condenou o Peru a indenizar os juízes por todo esse processo de perseguição, e a conclusão do caso foi justamente pela condenação do Peru por toda essa perseguição. Então, um caso importante que envolve as garantias judiciais, caso muito bacana aí para cair em prova e que a gente tem que conhecer sempre, tá ok? Então, dito isso, a gente pode verificar a importância do caso Tribunal Constitucional versus Peru. Dito isso, galera, a gente encerra aqui mais um vídeo do nosso canal. Analisamos mais um caso importante da jurisprudência da Corte Interamericana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, indica para os amigos. Se não gostaram, indica para os inimigos. Vai lá e diz, ó, fulano, tem um videozinho lá muito bom, sempre que você odiou, né, só para prejudicar o seu amigo. Mas indica, o importante é você indicar para todo mundo. Brincadeiras à parte, galera, a gente se vê próxima semana com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Valeu!